a nossa querida Casa do Caminho, né? Todos muito bem-vindos. Se nós tivéssemos a ideia do que nós representamos em matéria de carinho para a espiritualidade, o que eles fazem por nós, é uma coisa assim emocionante. Nós ficamos assim sensibilizados ao perceber o carinho que eles têm para conosco. Nós achamos que é o momento que eles preparam o ambiente, muito mais que isso. Eles nos dão toda essa assessoria, a sustentação, nos recebem durante o sono físico, para que nós possamos aqui estar. Cada um de nós, quando começa uma atividade nova, especialmente espiritual, nós vamos sentindo algumas dificuldades. Ou seja, vamos sair de casa, alguém chega, toca o telefone, sempre, para todos nós acontece isso, né? Que são aquelas provas para ver se nós somos persistentes. À medida que nós persistimos no nosso objetivo, a coisa vai arrefecendo, vai se amainando, fica mais tranquilo para cada um de nós. Mas até então, nós damos muito trabalho para a espiritualidade. Trabalho porque quantas vezes perdemos a fé, achamos, mas o que eu vou fazer lá? Acho que eu vou ficar em casa, vou fazer outra coisa, vou dormir, enfim. Nós não imaginamos o carinho. E dentre esses amigos, temos aqueles amigos mais particulares ainda. A nossa família do passado, que nos acompanha, que quer o nosso progresso na reencarnação, né? Que nós esquecemos, mas nós lembramos. E que quando nós chegamos aqui, é aquilo que Jesus nos diz: buscai que eu te darei. Então, quando nós chegamos, nós estamos buscando. Nós não estamos esperando. Jesus nunca disse: espera que eu vou te levar. Jesus disse: buscai que eu te darei. E cada um de nós temos o compromisso com o Pai, maior que Jesus ainda, com Deus nosso Pai, de buscar, como Jesus nos ensinou. E aqui nós estamos buscando, dando essa alegria para os amigos que aqui se encontram, essa nossa família do passado, esses espíritos queridos, nossos anjos de guarda, os mentores da casa que aqui estão presentes, nos dando essa injeção de ânimo, nos dando o alimento que nós tanto necessitamos para o espírito. E é aqui que nós estamos. Então vamos aproveitando esse ambiente e cerrando os nossos olhos, suavemente, cada um de nós mentalizando da forma mais particular, como muito íntimo, pensa em Jesus. Jesus na nossa frente, nos estendendo as suas mãos luminosas, as suas mãos curadoras, que essa energia que vem do Mestre, ela penetra no nosso ser, ela passa pelo nosso organismo físico, atingindo nosso perispírito, essa matéria mais suave, mais sutil, nos proporcionando a saúde, não só do corpo, como também do espírito. Então, Jesus querido, nós vamos te agradecendo por esse encontro, pelos momentos em que ouvimos o teu Evangelho e ao mesmo tempo recebemos tanto do alto, essas manifestações de alegria, de amor, de bem-estar que nós sentimos na tua casa. Agradecemos, Mestre de amor, por todos aqueles que partilham conosco da encarnação, que nós tanto amamos e que sabemos que ao recomendarmos a você, Mestre de amor, estamos colocando nas melhores mãos possíveis. Que sem o seu apoio, Jesus querido, nós nada seríamos. Então nós te pedimos, nos sustenta, Mestre de amor, na nossa força, na nossa determinação, no nosso entendimento, Jesus, na compreensão que temos da vida, da nossa jornada, do que fazemos aqui. Te agradecemos, Jesus, pelo teu Evangelho, que nos esclarece, que nos orienta, e através dessas lições, o nosso caminho tem um norte diferente, por onde seguimos, com certeza, de chegar a um fim de progresso e de melhora, tendo as mãos cheias ao nos encontrarmos do outro lado. Agradecemos aos amigos aqui presentes, em teu nome, Jesus querido, e pedimos licença para abrirmos mais uma reunião da tarde, em teu nome, Jesus.
Que assim seja, graças a Deus. E hoje a palestra é do José Roberto, Reencarnação e Esquecimento. Boa tarde a todos, que a paz do Divino Amigo esteja com todos nós. Nós estamos aqui num trabalho espiritual e eles estão lá num trabalho braçal, né? Vamos compreender também que o trabalho deles é importante para adequar a nossa casa, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema do livro Religião dos Espíritos. Esse livro, ele foi composto em sessões públicas na cidade de Uberaba, e cada sessão pública se estudava uma questão do livro dos Espíritos. E nessa oportunidade, Emmanuel esclarece a questão 392 do livro dos Espíritos, que fala sobre a reencarnação e o esquecimento, a necessidade da reencarnação e do esquecimento. Kardec, na sua sabedoria e com tudo aquilo que ele já havia assimilado dos Espíritos, e com tudo aquilo que ele havia trabalhado na codificação da doutrina, ele estabeleceu uma máxima, que é nascer, morrer, renascer e ainda progredir continuamente. Essa é a lei. Ou seja, nós vamos nascer, nós vamos encarnar, nós vamos viver a vida no nosso organismo físico, pelo período determinado, nós vamos progredir, né, logicamente, procuramos progredir através do conhecimento, através das nossas ações, do nosso melhoramento moral. Nosso organismo físico vai morrer, desaparece, o espírito continua, o espírito é imortal, nós somos criados para a imortalidade, e na parte espiritual vamos nos refazer e vamos reencarnar de novo. Independente da situação de cada espírito que desencarna. Se nós temos algum conhecimento, se nós temos algum merecimento, nós vamos ter uma situação melhor. Por quê? Porque nós vamos ser recebidos por aqueles amigos da espiritualidade, com aquele que nós já convivemos, com aqueles amigos que nós já interagimos e trabalhamos aqui no plano físico. Quem não conhece, infelizmente vai ter que passar. Pode. Então, retomando, aqueles que não seguem a sua jornada de forma adequada, eles vão ter mais problemas, lógico, porque o que acontece é que a vida espiritual, na realidade, é uma continuação da vida material, ou seja, nós estamos aqui, isso não é um termo quando nós nascemos e desencarnamos, é uma continuidade, é um momento que nós temos que vivenciar para a nossa evolução. O espírito que não encarna, não reencarna, ele não evolui, logicamente. Porque é através das experimentações, através das provas e também através das expiações é que nós alcançamos o nosso progresso e o nosso entendimento. Ontem mesmo, no Centro Espírita Nosso Lar, quando nós estávamos falando do mundo espiritual, do perispírito, fui questionado por um dos aprendizes que disse o seguinte: por que então Deus já não criou tudo perfeito? Por que Deus não nos criou na perfeição? Porque a perfeição é dele. Porque a perfeição é dele. E tudo na vida, tudo que acontece é um processo. Desde a criação do nosso planeta, foi um processo. De onde surgiu o universo? Existe a teoria do universo que surge através do Big Bang, uma grande explosão. O nosso planeta ele foi se formando. Jesus, o governador planetário, ele participou desde os primórdios da formação do nosso planeta. Então tudo isso é um processo. Se nós olharmos para os espíritos da esfera crística, como Jesus, por exemplo, né, que é o nosso modelo de perfeição, que o Criador nos ofereceu para ser nosso guia, segundo a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Jesus também passou por um processo. Claro, ele foi criado, ele não nasceu juntamente com o Criador, não teria lógica. O Criador é eterno, ou seja, não tem início, não tem fim. Nós não temos a capacidade de entender Deus. Tanto que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec faz aos Espíritos, o que é Deus, não quem é Deus. E nós não temos a capacidade. A Igreja, de um modo geral, procurou fazer-nos a imagem e semelhança de Deus, mas só que imagina Deus, aquela figura antropomórfica,
aquele velho sentado, então nós não somos a figura dele, porque, logicamente, não foi feita uma figura bonita. Então Deus não é aquilo que nós entendemos, não é uma figura igual a nós, absolutamente não, é uma coisa muito superior, nós não temos condição ainda de ter esse entendimento do que é o nosso Criador. Nós vamos ter um momento, mas esse não é o momento, porque nós ainda somos muito imperfeitos, nós estamos nessa jornada evolutiva, conforme eu havia lhe dito. Deus nos cria simples e ignorantes, como espíritos, e nós passamos por todas as fases, desde os mundos primitivos, nesse mundo atual, de provas e expiações, vamos passar para o mundo de regeneração, onde existe uma melhoria, daí para os mundos felizes e, finalmente, um dia, embora pareça impossível, vamos estar na esfera crística. Parece impossível, né? Quando nós imaginamos isso, parece uma distância tão grande que nós não podemos nem imaginar. Os espíritos, então a encarnação é uma lei divina para toda a criação, Vamos imaginar tudo que existe no nosso mundo mineral, vegetal, animal e hominal. Não vamos dizer que os animais têm espírito, eles não têm espírito, é um princípio inteligente. Mas ali mesmo já existe uma evolução. Um animal, quando ele deixa a matéria, quando ele deixa o organismo físico, tem aquelas equipes que cuidam deles agrupadamente. Porque ele não tem ainda, o sentido do livre-arbítrio, ele não tem o sentido da moral, ele não sabe, ele não conhece. É um princípio inteligente que está sendo criado. Até uma borboletinha. O Dr. Ricardo de Bernardes nos fala que uma borboletinha, que é um princípio inteligente muito tênue. Quando desaparece a matéria da borboletinha, ela vai para o espaço, ela volta rapidamente, ela não tem energia cinética para se sustentar. Então imagina a obra da criação como é. Nós imaginamos, nós como espíritos, que nós temos aquelas entidades que cuidam da nossa reencarnação, que cuidam de nós quando encarnados mesmo, como os anjos guardiões, os espíritos protetores, e principalmente quando estamos na prática espiritual. Quem assistiu o filme O Nosso Lar, que aliás vai passar amanhã no Telecine Pipoca, às 10 horas da noite, no canal de assinatura, quem assistiu esse filme, sabe, tem uma ideia exatamente de como que é a pátria espiritual, uma das colônias espirituais. Então nós imaginamos sempre, nós como espíritos, sendo recebidos por aqueles espíritos superiores, que vão nos direcionar, vão nos esclarecer, ou seja, vão trabalhar conosco para que possamos ter a condição de novo de reencarnar. Mas a criação é incessante, e nós temos que olhar a natureza como um todo. Nós somos os seres privilegiados, nós, entre aspas, porque somos espíritos e temos já a condição de evolução, da criação divina. Mas existe toda a criação que temos que considerar e temos que ter cuidado. Então, por isso que devemos amar a natureza, devemos amar as árvores, devemos amar os nossos irmãos animais e, logicamente, devemos nos amar mais ainda como os irmãos, conforme Jesus nos asseverou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. São os 2 mandamentos que, segundo ele, resume todas as leis e todas as profecias. Muito bem, o objetivo da nossa encarnação é chegar à perfeição. Se nós não encarnarmos, nós não vamos progredir. Mesmo aqueles espíritos mais renitentes, aqueles espíritos que se recusam a reencarnar. Porque no mundo espiritual, nós temos que imaginar o seguinte: não existe somente a angelitude. Não existe somente aqueles espíritos amigos, aqueles espíritos que nos protegem, que cuidam da nossa caminhada terrena, que nos inspiram, que estão sempre conosco. Mas existe também aquele mundo espiritual onde tem aqueles espíritos que não são esclarecidos. Aqueles espíritos que não são voltados para o bem e formam verdadeiras colônias espirituais e grandes organizações. E essas organizações também têm poder. Por isso que nós temos que estar sempre alertas, nós temos que estar sempre orando e vigiando, conforme Jesus nos assevera, para que evitemos que essas entidades entrem em sintonia conosco e que nós possamos, de uma certa maneira, ficar estacionado nessa nossa jornada. Porque o espírito não regride. Uma coisa importante, ele não regride, ele estaciona.
À medida que o espírito vai adquirindo os seus conhecimentos, à medida que ele vai adquirindo pela a mínima condição moral que seja, aquilo fica registrado no seu íntimo, né? Esse íntimo se chama arquivo comum de todas as sensações. Isso está no espírito, não no perispírito. Isso, de acordo com o filósofo Kant, né, que ele diz que esse daqui chama sensorium comune, é o arquivo comum de todas as sensações. Isso está sempre arquivado. Então, mesmo aquele espírito que nós entendemos ser um mau espírito, ser um espírito perverso, ele já trilhou caminhos na sua jornada que ele está, de uma certa forma, estacionado. Ou seja, pelo livre-arbítrio, ele não escolheu o caminho, a porta estreita, né, o caminho do bem. Ele escolheu a porta larga. Ou seja, aquela porta, aquele caminho que lhe dá o poder, que lhe dá situações elevadas, que consegue fazer com que ele seja um destaque, massageando o seu ego. Então esse espírito seguiu um caminho errado. Mas mesmo esse vai ter que reencarnar em um determinado momento. Mesmo esse terá que reencarnar. Lembra quando eu falei da borboletinha, da energia cinética? Então o espírito também, com muito mais propriedade, ele é dotado de uma energia cinética. Se o espírito se recusa na reencarnação, ele pode ficar no nosso tempo milênios no espaço. Mas chega um momento que ele vai perdendo aquela condição, que ele vai perdendo aquela energia cinética. Ele vai se enfraquecendo. Ele não vai tendo mais condições de fazer absolutamente nada. Aí ele se entrega, mesmo que seja uma reencarnação compulsória. Então a reencarnação é inevitável, né, para todos os seres criados por Deus, e especialmente nós, espíritos que estamos aqui encarnados. Na questão 392 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta por que nós, quando encarnados, perdemos a lembrança do passado. Vocês podem imaginar. Imagine se nós tivéssemos a lembrança da nossa encarnação passada, nesse momento aqui, ou da retrasada, ou de 3 encarnações anteriores. Exatamente. Seria um desastre. Imagina se nós víssemos naquele nosso companheiro ou na nossa companheira aquele que foi o nosso inimigo do passado. Ou encontrássemos aqui nesse meio pessoas que nós tivéssemos feito um grande mal no passado. Imagine se vocês reconhecessem em mim uma pessoa que os prejudicou. Logicamente, se eu estou aqui tentando fazer alguma coisa, é porque eu tenho que me ressarcir daquilo que eu fiz no passado, com toda certeza. Aquele trabalhador da doutrina, aquele trabalhador dedicado, aquele que tem a consciência, o médium principalmente, é porque ele tem que se ressarcir de coisas que foram feitas no passado. E nesse momento ele tem esse insight, ele tem essa luz, esse alerta de que ele tem que trabalhar para fazer alguma coisa, para compensar aquilo que foi feito. Diferente daquele arquivo de sensações, o perispírito, segundo André Luiz, ele tem um arquivo chamado zona de remorso. O que é a zona de remorso? Zona de remorso, isso já no perispírito, é como se fosse um disco rígido de um computador. Ele vai guardar todas as lembranças, boas ou más. Aí vem a pergunta, muito bem. Quando nós estamos desencarnados, aí sim nós temos a consciência, pelo menos da encarnação, muita consciência da encarnação passada. Lembramos detalhes, lembramos minúcias da encarnação passada. E lembramos também algumas encarnações retrasadas. Nem todas, porque não teríamos, segundo nos esclarece, o Clarencio nos esclarece para André Luiz, diz o seguinte, que se nós nos lembrássemos de encarnações muito passadas, nós entraríamos em choque por saber aquilo que nós fomos. Nós entraríamos em choque. Então nós só lembramos algumas coisas. Quando o espírito evolui, ele se lembra de todas as passagens boas e as passagens que não são boas. Vamos dizer, as passagens más. Por quê?
Porque através daquelas passagens erradas, daqueles fatos errados, é que ele trabalhou para se recompor. Se ele se recompor e está com saldo positivo, aquilo para ele foi uma experiência, como tudo que nós fazemos na vida é uma experiência. Se nós errarmos, nós não devemos lamentar o erro, nós devemos aprender com o erro. E aprendendo com o erro, nós evoluímos. Isso vai ficar registrado. É como quando se fala do perdão. Quando se perdoa, se esquece. Não, não se esquece. Quando se perdoa, se entende, é diferente. É uma evolução do fato. Não é permanecer no erro, é uma evolução do fato. Mas aquilo que ocorreu, nós vamos lembrar. Nós vamos lembrar. Aquilo que a pessoa nos fez, ou aquilo que nós fizemos a um terceiro, vamos sempre lembrar. Desde que nós estejamos com compreensão e harmonia, está tudo perfeito. E isso acontece também com muito mais propriedade com os espíritos evoluídos. Quando nós estamos encarnando, nós passamos por um processo de torpor. Há uma preparação. Quando a mulher está em processo de gestação, naqueles meses, o espírito já está se harmonizando, ou já está ligado com aquele feto. A vida já está ali. E ele entra no estado de adormecimento. Por quê? Porque não é mais possível, não é necessário que ele passe a se lembrar de encarnações passadas. Ele se lembra, sim, no momento que está havendo o planejamento da sua encarnação. Isso ele se lembra. Mas no momento que está ali, preparando para consumar a encarnação, ele entra em estado de torpor. Mais do que isso, ele entra num processo de miniaturização. Ou seja, o nosso perispírito, nós espíritos, nós temos o perispírito. O perispírito, ele se expande de acordo com a nossa condição física. Quando na pátria espiritual, nós também conservamos essa mesma situação. Quando vamos nos preparar para a encarnação, existe um certo encolhimento. Por quê? Porque ele vai passar a moldar o seu perispírito, o espírito do seu perispírito, naquele espírito que está reencarnando. Nesse momento ele já não tem mais lembrança. Terminaram-se suas lembranças. Exatamente, recebe o apoio, o carinho, etc. Mas nesse momento acabam-se todas aquelas recordações passadas. Então, no mundo espiritual, nós temos a nossa lembrança. Quando nós estamos nos preparando para encarnar, essas lembranças desaparecem. Felizmente desaparecem. Por que desaparecem? Porque nesse momento, a equipe que é responsável pela reencarnação, ou o Ministério da Reencarnação, como nós chamamos, ele trabalha com aquele espírito, quando antes de encarnar, conjuntamente, para que se escolha, primeiro, as condições, se faça um planejamento da sua encarnação. Não que vai se colocar em pedra um destino, como dizer, amanhã o Vladimir vai acordar, vai pegar o carro, vai dirigir não sei aonde. Não existe isso. Isso não existe. Existem linhas determinadas para que aquele espírito vá seguir. Ele usa o seu livre-arbítrio na sua própria direção. Pode dar errado? Pode. Se ele optar de forma errada, vai dar errado. Então, o livre-arbítrio é determinante na nossa encarnação. Segundo ponto, quando nós encarnamos, existem, segundo André Luiz descreve no livro Missionários da Luz, existem modelos tridimensionais, modelos para que os espíritos possam estar ali com todos os detalhes, os mínimos detalhes do organismo, para que ele possa estar ali escolhendo o seu modelo, o que é necessário para ele. Hoje, quando nós encarnamos, nós estamos lamentando, às vezes, puxa vida, eu tenho um problema crônico X. De onde vem esse problema crônico X? Vem do organizador biológico, que é o perispírito, que nós mesmos escolhemos. Porque às vezes nós escolhemos como prova, nós
queremos nos provar, porque nós prejudicamos outras criaturas nesse sentido, ou às vezes nos é colocado como um freio, porque vai evitar abusos, vai evitar que nós possamos seguir caminhos errados. Então, aquela pessoa que em encarnações passadas tem a tendência, por exemplo, à dependência química, ao alcoolismo. Então ele chega com um problema muito grave, ele escolhe, fala, olha, eu não vou conseguir resistir. Então, eu vou precisar de um problema grave no aparelho digestivo e que realmente eu não possa nem me aproximar de bebidas alcoólicas ou coisa assim. Então é aquele caso de pessoas que falam, puxa vida, eu sinto o cheiro da caipirinha, já me arde o estômago, tenho náuseas, né? Poxa vida, meu organismo não é bom. Não é que não é bom, ele escolheu assim para que seja bom para a sua jornada. Um defeito físico, alguma enfermidade que aparece num determinado momento da vida que nós não sabemos, aparece alguma coisa, nunca tivemos nada. Aí de repente fala, puxa vida, nunca tive nada, agora estou com... apareceu um problema cardíaco aqui, poxa vida, uma válvula mitral. Naquele momento é que aparece aquilo lá, por quê? Porque há necessidade da aprovação. E se nós trilharmos o bom caminho, se nós amealharmos boas ações, se nós assimilarmos os ensinamentos de Jesus, e graças à doutrina espírita nós temos aqui essa grande facilidade do entendimento, isso é minimizado. As coisas vão se minimizando, vamos passar por aquilo, sim, sabendo da necessidade de passar por aquela aprovação, por aquele momento. Então, essas doenças que acontecem, nós não lembramos a razão. Mas se nós nos analisarmos com profundidade, conforme os espíritos orientam a Kardec, né, que um sábio da antiguidade já disse na pergunta 917, como fazemos para nos melhorar, os espíritos dizem a Kardec, um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. Se nós nos conhecermos, nós vamos saber por que aconteceu. O que aconteceu. E aí é o momento, então, não é o momento de que nós devemos ter a acomodação, é o momento realmente da prova. E nós temos que reagir, lutar, saber dar valor por aquilo que nós desprezamos. E à medida que nós trabalharmos em benefício do próximo, à medida que nós nos despojarmos da vaidade, do orgulho, nós vamos então nos melhorando. Veja o caso do Chico, por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier, ele passou por problemas, grandes problemas. Problemas cardíacos, angina. Ele sofreu uma operação de próstata, que possivelmente era um câncer de próstata ou coisa assim. E olha aí, quanto tempo ficou conosco? Felizmente, né? E não vamos dizer que faz falta, porque ele está na pátria espiritual, vai nos servir da mesma maneira, com a graça de Deus, né? Mas veja o caso, né? Nós não podemos então nos lamentar com as coisas que acontecem. O esquecimento é uma necessidade absoluta para que possamos encarnar, para que possamos estar nesse momento aqui, nesse planeta, enfrentando as provas, as dificuldades e superando essas dificuldades. Temos que superá-las, né? Então, no momento em que nós temos o merecimento, nós vamos, sem dúvida, nós vamos alcançar. No livro Missionários da Luz, tem aqui alguns exemplos, né? Eu sempre falo de um exemplo muito claro. O livro Missionários da Luz, ele fala muito sobre reencarnações, sobre as reencarnações. É fantástico, é um livro que merece ser lido, precisa ser lido, né? Então ele fala da reencarnação de um espírito chamado Sigismundo. Então André Luiz está com o Alexandre e ele vai observar esse reencarnante, que é o Sigismundo. Sigismundo ele está ainda no planejamento da reencarnação. Naquele momento que ainda não se consumou ainda a fecundação. Há um preparativo. E os pais deles, o Adelino e a Raquel, é que receberão nesse planeta. Só que Sigismundo foi
um assassino daquele que será seu pai em encarnações passadas. Na pátria espiritual ele lembra. No mundo encarnado, o Adelino não lembra. Mas o Adelino sente. O Adelino tem aquela repulsa. Por isso que nós temos aqui algumas situações, às vezes, que temos um constrangimento até com familiares. Porque existe aquilo que nós já falamos, que o Kant denominou como arquivo comum de todas as sensações. Aquele arquivo comum existe, mas não é a lembrança. Existe. Então, Adelino, no momento em que ele sente angústia, ele se sente chateado, e os encontros promovidos entre o Adelino, quando liberta do corpo físico no sono, e o Sigismundo, não são bons. O Adelino não quer saber, porque reconhece nele aquele que foi o seu assassino. Mas tem um final feliz. Tem um final feliz, porque aí o trabalho da espiritualidade convence o Adelino, e aí então se processa a encarnação e a oportunidade. É a oportunidade da reconciliação. Por isso que quando nós estamos aqui no planeta, nós recebemos aquelas pessoas, recebemos sem dúvida alguma os nossos afetos, né, daqueles de outras encarnações, porque sem eles como é que nós poderíamos prosseguir a nossa jornada encarnatória? Não poderíamos. Aqueles afetos que são aqueles anjos guardiões que estão encarnados junto conosco, aquelas pessoas que nos auxiliam muito. Mas temos também os desafetos, o caso do Adelino e do Sigismundo. Nós temos também os afetos em desarmonia, aquelas pessoas que nós gostamos, que nós queremos receber no lar, como filhos, como irmãos, nós queremos receber, mas estão em desarmonia conosco, porque apesar de nós os amarmos em encarnações passadas, nós os prejudicamos. Não, são aqueles, como eu sempre digo, aqueles filhos fora do casamento, aqueles relacionamentos fora do matrimônio, aquelas coisas que acontecem e que no fim acaba criando laços afetivos sempre em desarmonia. Então há necessidade da harmonização. Então nós às vezes não entendemos. Se nós olharmos com detalhe o que a doutrina nos ensina, nós vamos entender perfeitamente. É aprender a lição, né? Aprender. Agora, executar a lição é outra história, né? Aprender fica fácil e colocar à prova é outro, né? Nós não temos aqui um gabarito marcado para acertar em tudo, né? E ainda existe, para finalizar, uma outra situação que fala no livro no livro Missionários da Luz, que fala da reencarnação do Silvério, que é um espírito que estava para reencarnar. E o Manassés, que está trabalhando nesse Ministério da Reencarnação, ele esclarece ao Alexandre e ao André Luiz, que são os dois que estão lá estagiando nessa área da reencarnação, e o Silvério já estava há 15 anos já lá no nosso lar, e está se preparando para reencarnar, né? E ele escolhe, como modelo organizador biológico dele, vir com um defeito na perna. Aquelas coisas que acontecem que ninguém tem explicação. O pai saudável, a mãe saudável, como é que vai acontecer? Acontece. Ele escolhe vir com um defeito na perna. E ele está muito preocupado, né? Fala, poxa vida, né? Como é que eu vou fazer? E o Manassés tem muita preocupação com ele de que a coisa prossiga, que ele não desista no meio do caminho. Aí então explica para o André Luiz e para o Alexandre. Fala assim, olha, esse defeito na perna dele vai envolvê-lo com muito trabalho e vai livrá-lo de boas preocupações que ele costuma ter quando encarnado, outras preocupações que não levam a nada. Então ele vai ter que se centrar nisso. E se centrando nessa preocupação principal, porque vai ter problema, vai ter dor, vai ter dificuldade. Nesse problema ele vai esquecer dos outros problemas que ele costumava procurar sem ser necessário. Então ele se perdeu em outras encarnações, buscando problemas que não eram necessários. E para que ele não desistisse, existe aquela injeção de ânimo. O Manassés fala para ele, olha, você está preparado para encarnar, mas não me volte aqui antes dos 70 anos, hein? Ou seja, não vai fazer bobagem no meio do caminho, estragar a sua saúde, vai fazer qualquer besteira, nada disso.
tem que ficar mais de 70 anos lá, né? Então essa é a recomendação que o Manassés faz para o Silvério. Então, vocês veem como é complexo esse mundo que nós vivemos na pátria espiritual, né? Lá nós temos total consciência do que precisamos, sabemos aquilo que nós fomos, sabemos aquilo que vamos, em teoria, passar como encarnados. Mas quando nós chegamos aqui, esquecemos tudo isso. Essa é a bênção do esquecimento. Imagine se nós soubéssemos, então, que nós mesmos escolhemos para vir com um defeito físico, ou nós escolhemos para passar por determinada enfermidade, ou nós escolhermos para passar por determinada dificuldade financeira, e assim por diante. Então não é dizer, puxa vida, por que eu? Porque eu que escolhi assim, porque eu quis assim. E eu vou trabalhar para superar isso, para reverter todo esse quadro. E nós temos, felizmente, hoje o apoio da doutrina espírita que nos dá esclarecimento. Não é uma coisa estanque. Outras doutrinas que dizem que acreditam só na unicidade de existência, que dizem, não, é assim porque Deus está testando você. Deus não testa ninguém, gente. Deus não precisa nos testar. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é bondade. E como a Leda sempre diz, né, Deus não tem sobrinho, né, Deus tem só filho. Nós somos filhos de Deus, porque Deus não tem irmão, então nós somos filhos de Deus. Então Deus quer o melhor para nós. Como o próprio Jesus disse, que não se perderá sequer uma ovelha do rebanho. Nós somos do rebanho de Jesus, nós somos filhos de Deus. Então nós temos que ter absoluta confiança que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós passamos, existe uma razão que nós já vivenciamos e escolhemos na pátria espiritual, que nesse momento nós estamos esquecidos. Nós esquecemos de tudo. E graças a esse esquecimento, nós estamos progredindo, nós temos a possibilidade de progresso. Tá bom? Então, meus irmãos, que Jesus abençoe a todos nós e que possamos realmente ter forças, confiança em Deus, confiança em Jesus, confiança na espiritualidade, que tudo aquilo que nós passamos nesse momento é passageiro, desde que nós enfrentemos com dignidade e com persistência. Só para finalizar, eu sempre falei de uma história de um rei aqui, né? Agora me lembrei que ele estava com o reinado dele estava muitos problemas financeiros, havia revolta dos seus ministros, dos duques, enfim, era uma coisa terrível. Ele não conseguia equacionar, estava em guerra com os países vizinhos. Aí então alguém lhe disse, olha, vou levar o rei para procurar um sábio. Esse sábio vai dar a solução para o seu problema. Então ele vai até a Índia. Aí lá ele encontra um guru. Esse guru então o recebe e já sabendo, fala, você é o rei que veio à procura da solução dos seus problemas. Então é o seguinte, você vai voltar no seu país e vai pegar essa placa de ouro está fechada nessa caixinha e vai abrir e vai ler o que está lá. E é o que vai acontecer. Porém, quando tudo estiver muito bem, estiver tudo perfeito, você não abra, não vire a placa agora. Você vai virar naquele momento a placa do outro lado e você vai ler o que está escrito do outro lado. Aí ele voltou. A hora que ele chegou no reino dele, pegou a caixinha, abriu, caixinha de veludo, pegou aquela placa de ouro e estava escrito em letras em rubis: isto passará. E aí, de fato, passou. O reino prosperou, os seus ministros, duques, todos começaram a entrar em acordo. A sua filha se casou com o príncipe que era do reinado vizinho. Reinou a paz, a prosperidade, o povo ficou contente, tinha alimento em abundância. Aí, quando estava tudo bem, ele se lembrou. Falou, poxa vida, agora tem que olhar o outro lado, né? Conforme o guru lá me informou. Ele virou a placa. E na placa estava escrito do outro lado: isto também passará. Então é assim. Tudo é passageiro,
na nossa existência terrena. E Jesus abençoe a todos. Bom, primeiro eu pedi desculpa, a Leida teve que atender o plantão, então eu estou substituindo ela aqui. É só aqui, viu? Só aqui. Mas é brincando. Bom, o tema é muito abrangente, o Zé explanou muito bem. E agora então chegou o momento de a gente fazer perguntas, quem desejar. Essa é a hora. O Zé está aqui para qualquer te tirar alguma dúvida, alguma colocação, quem quiser. Está aberto então para fazer. Tem perguntas. Oi? Ninguém quer uma colocação? Nada? Quer? Então, o senhor falou que a gente pede para passar pelas provas, né? Isso mesmo. Mas não me chama Não, de eu senhor. acho assim, que Olha, a gente tem necessidade. Mas não me chama de senhor, por favor. Senão eu sou jovem. Quando ficar velho, aí você me Viu, seu chama de Roberto? senhor. O espírito tem necessidade de passar por aquela Isso, prova. tem. Não, eu não acredito assim, que ninguém pede. É. Ele necessita de passar por aquela prova. Ele pode Agora, estar, pedir para ele sofrer, está, acho ele que está, ninguém pede. está consciente, sim, não, claro. Você, na pátria Eu espiritual... penso assim. Não, nós Ah. somos destinados para sermos felizes. Essa é a única coisa que existe destino, um dia. Porém, na nossa consciência, nós sabemos a necessidade que nós temos que passar por determinadas situações para a nossa evolução. Mas não que a gente pediu, né? Pede, tanto que você pede mais Ai, meu do que lhe é concedido. Pode ter certeza, pode ter certeza que o Ministério da Reencarnação, aqueles espíritos que estão encarregados, zelando pela nossa reencarnação, eles aliviam o fardo. Porque tem gente que é exagerada, tem gente que quer rapidamente, o espírito não pode. Aqui, alguém conhece um carnê de pagamento? O carnê do IPTU, por exemplo, né? É assim, ó, você vai pagando, a hora que você pensa que chegou na última prestação tem mais duas, entendeu? Então, é um carnê bem longo que você tem para pagar, não é assim. Pô, se você pegar tudo de uma vez, não consegue. Então, os espíritos, eles aliviam. Eles aliviam. Então, eles provam, inclusive, as coisas acontecem, né? Você, para provar a nossa firmeza, é a nossa convicção. Acontece. Mesmo que você não peça determinada situação, às vezes você mesmo aqui no planeta, aqui encarnado, você tem a necessidade de passar por determinada situação para provar a sua firmeza, a sua convicção. Há essa necessidade. Mas nós pedimos, tudo nós estamos de acordo, nós temos o livre-arbítrio, não temos livre-arbítrio? Então, isso daí. Senão, alguém fala, não, você vai sofrer. Fala, não quero. Não quero passar por isso. Ninguém quer sofrer. Olha, aí já é outro capítulo. Um acidente pode ocorrer dentro de uma eventualidade, pode acontecer um acidente. Não existe nada escrito que você vai passar, como eu falei, não vai dizer assim, amanhã o Vladimir vai acordar, vai pegar o carro, vai estacionar no metrô ele vai cair, torcer o pé, não tem nada disso, né? Existem diretrizes, né? Diretrizes. Não é o caderno não está, tipo, um dia primeiro vai acontecer tal coisa, dia 2, dia 3. Pede sim, nós pedimos sim, pedimos muito. Só que não é esse pedir que você está falando assim, pô, eu pedi para ficar sofrendo dos 30 aos 50 anos, vai me acontecer só coisa ruim, não é bem dessa maneira. Mas é que você aceita passar por aquilo. Por provas. Entendeu? Você aceita passar pelas provas. Por determinadas provas. Não que você vai lá e fala assim, eu quero ficar sofrendo, hein? Que eu gosto de sofrer. Eu quero, justamente, quero passar, ficar nessa situação para sofrer bastante. Não é isso daí. Ninguém pede para sofrer. Nós pedimos para nos ressarcirmos das nossas mazelas. Isso sim. E nem é o intuito da vida, né? Que a vida, nós somos criados para sermos felizes. Para sermos felizes. Nós que temos que trabalhar para isso. O Evangelho e o Espiritismo diz que a felicidade não é desse mundo. Não que a felicidade não exista aqui, exista. Não é uma felicidade plena, porque é um mundo de provas e expiações. Nós vamos procurar fazer dos nossos momentos os momentos felizes possíveis.
Por isso depende de nós. Então, por isso que depende, essa felicidade que nós buscamos é o burilamento do nosso espírito, de nós como espíritos. Aprender a apreciar coisas boas, aprender a ser fraterno, isso é uma felicidade. Quando você sentir felicidade em ser fraterno, em ajudar alguém. Vou colocar outra pergunta lá, vamos lá. Mas isso também não quer dizer que a gente vai embora com a missão cumprida, né? Isso também, em alguns casos, ou na maioria dos casos, também fica as pendências, né? Que talvez a gente tenha que resolver numa próxima, né? Com certeza, a bondade do Criador nos dá essa oportunidade, né? Por isso que eu falei do carnê, né? Você tem um carnê para ir pagando, né? Igual aquele da Casas Bahia, que tem 60 folhinhas para pagar, né? Então nós vamos, em prestações, nós vamos pagando. Eu não fiz propaganda dentro de casa nenhuma aqui, por favor, né? Mas nós vamos resgatando na medida do possível. Nós podemos passar por essa encarnação cumprindo plenamente as nossas metas, o que é bastante complicado e difícil. Nós sempre deixamos uma coisinha para trás. Nós sempre assinamos uma promissoriazinha lá para ver na próxima vez, né? Se nós formos persistentes, nós vamos liquidar dessa vez. E nós temos tempo para isso, né? Nós temos tempo. Nós estamos aqui, acho que nós não vamos fazer igual da situação aqui dos missionários da luz, né? Que vamos, não me votem antes dos 70, nós vamos votar depois, né? Vai demorar ainda, né? Vamos querer ficar mais tempo aqui. Então, Zé, só colocando bem rápido, tem coisas que tem a ver, por exemplo, cuidar do corpo, certo? Cuidar também das coisas da alma, do espírito, né? É aceitar quando vem as provas, entendeu? Tentar sair realmente de cabeça erguida e tentar partir sempre do caminho do amor e do bem. E tentar realmente ir por esse lado. Daí que, como você bem colocou, o Chico passou por tantas dificuldades, né? Coisa que muitas coisas não foram nem contadas, e acabou teve uma vida em tempo terrestre bem grande, né? Foi em torno de 96, né? Foi 96 anos. Em torno de mais de 90 anos, quer dizer. E no exemplo que você deu do livro, do filme Nosso Lar, né? O André Luiz, ele é recebido lá chamado de suicida. Porque, na verdade, ele era até uma pessoa boa, justa, era um médico, trabalhava tudo, mas não tratava do corpo. Mas do físico, né? Então ele acabou sendo recebido numa parte espiritual, sendo chamado de suicida. Tudo aquilo que nós fazemos de excesso, né? Alimentar, enfim, tudo que nós fazemos de excesso é prejudicial, né? Isso daí nós vamos responder por isso. Quando você falou sobre o álcool, né? Por exemplo, eu tenho isso, eu não consigo sentir o cheiro do álcool, já me embrulha. E eu tenho problema de fígado. Tá vendo? Eu não posso comer nada. Mas eu não falei de você. Não. Não, é que quando você estava falando, veio assim, porque é bem assim, eu não consigo sentir o cheiro. As pessoas às vezes estão bebendo perto, assim, o cheiro me faz mal. E eu sou vegetariana, então quer dizer, eu sou, né, supostamente saudável, mas assim, se eu como alguma coisa pesada, alguma coisa com fritura, me ataca o fígado. Sendo que eu sempre, né, cuidei nesta vida. Você está cumprindo as lições do caderno, tá vendo? Conforme ele falou, nós vamos cumprir. Você, além de tudo, é vegetariana, tá vendo? Olha aí, está cumprindo totalmente as lições do caderno. Bom, o assunto é bem vasto. O Zé vai ficar aqui mais algumas horas para tirar as dúvidas, né? Mas vamos agradecendo a ele pela palestra, tá? E agora, meus irmãos, chegou a hora, depois dessa explanação toda que nos foi feita sobre as encarnações, sobre nossas escolhas, chegou a hora de nós doarmos o amor que está dentro de nós. Então vamos convidando a todos a cerrar os olhos e fazer com que esse amor que está dentro de nós saia em forma de vibrações. Vamos fazer com que essas vibrações cheguem a todos aqueles nossos irmãos necessitados, aqueles que estão acamados nos hospitais, nos leitos de suas casas, aqueles irmãos que estão nos presídios, nas cadeias públicas,
Vamos fazer com que essas vibrações cheguem àqueles que estão abandonados nas ruas, principalmente as crianças do nosso país, que infelizmente as nossas ruas estão infestadas de crianças pequeninas que são abandonadas pelos seus pais a qualquer sorte na rua. Vamos vibrar intensamente pelos idosos, que também sofrem muito no nosso país. Muitos são abandonados por seus familiares, às vezes largados em asilos e às vezes largados na própria casa sozinhos, muitos sem condições realmente até de se locomoverem, de se alimentarem. Vamos vibrar intensamente para esses idosos. Vamos vibrar para todas as casas de oração, especialmente por essa Casa do Caminho que nos acolhe com muito amor, com muita paz. Vamos agora firmar nosso pensamento naquela pessoa para que nós queiramos que essa vibração chegue até ela. Seja um amigo, um parente, um conhecido, um colega de trabalho, seja quem for, meus irmãos. Pense intensamente nessa pessoa e vamos fazer com que essa corrente de amor, em forma de vibrações, chegue até essa pessoa, que restabeleça a essa pessoa a paz, a saúde física, o controle emocional, enfim, que lhe deixe confortável onde ela esteja. Vamos vibrar por nossos amigos, nossos familiares e por aqueles também que de alguma forma não gostam de nós e que se intitulam nossos inimigos, principalmente para esses, meus irmãos. Vamos vibrar intensamente. Vamos fazer com que essa vibração de amor também chegue aos seus corações e consiga abrir suas mentes, o seu coração para esse amor. Vamos vibrar por todos os trabalhadores dessa casa e por todos aqueles que frequentam e por aqueles que nos assistem pela internet também. E assim, certos de que tivemos uma tarde bem proveitosa, com toda a palestra que nos foi feita, com essas vibrações de amor que emitimos no nosso pensamento, nossos corações. Vamos pedindo licença para encerrar nossos trabalhos, essa primeira parte, e agora vamos dar prosseguimento na Câmara de Passes. Eu peço a todos que fiquem aqui em silêncio, tia Cidinha vai ficar acompanhando vocês, e nós vamos preparar lá para os passes. E uma boa tarde para todos, até semana que vem, e para nossos amigos também da internet, uma boa tarde e até a próxima reunião. Que assim seja.